Senhor Jesus. Sim, ó Deus, nos é. Amém. Senhor Jesus. Senhor, e nós queremos nesse momento orar ao Senhor por todos que decidiram pelo batismo, por todos aqueles que estão com esse sentimento em seu coração, de no domingo se entregar totalmente ao Senhor, de no domingo morrer para esse mundo, ressurgir para Ti, Senhor, de uma forma completa, de uma forma plena. Senhor, vai de encontro a cada um dos irmãos que tomaram essa maravilhosa decisão. Senhor, que o Senhor venha guardar cada um. Senhor, que o Senhor não permita que nada venha impedir, que desde já o Senhor esteja providenciando tudo para que aconteça o batismo dos irmãos, onde nós estaremos alegrando, não só nós, a igreja, mas haverá também uma grande festa no céu. Ó Senhor, os teus anjos já aguardam por essa festa. Então que o Senhor guarda cada um que tomou essa decisão. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Os irmãos da música, cheguem mais para perto também. Senhor Jesus, Senhor, nós louvamos a Ti por podermos mais uma vez desfrutarmos da Tua palavra. Senhor, nós não queremos apenas adquirir conhecimento, mas nós queremos ganhar revelação. Livra-nos de apenas entendermos a Tua palavra. Nós queremos praticar, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, sábado passado, nós tivemos uma palavra acerca do batismo, mas não deu para cobrir todos os pontos que, a meu ver, são fundamentais. Vamos fazer uma breve recapitulação. Nós vimos em Marcos 16, que há uma sequência: crer e ser batizado. É fundamental, irmãos, que nós entendamos que uma criança de meses ou poucos anos tenha um entendimento do que é crer. Então, por isso que quando batizamos crianças acima de 10 anos, por aí, nós sempre gostamos de pedir autorização dos pais, porque eles estão sabendo ali a realidade do viver daquela criança. Porque se não crer, como eu falei, vai ser um banho sem sabão. E nós vimos também em Mateus 28 que devemos ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas isso não é simplesmente uma fórmula batismal. A gente vê, por exemplo, em Atos 2, 38, em Atos 10, 48, que ali estava sendo batizado em nome de Jesus Cristo. Foi quando nós explicamos que o nome de Jesus, que em hebraico é Yehoshua, significa eu sou a salvação, ou simplesmente a salvação do eu sou. Ou seja, esse nome é um nome que inclui o nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Então, é fundamental que haja um entendimento que não é Mateus 28 não é uma fórmula batismal, mas você está entrando para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vimos também em Mateus 28 que toda a autoridade foi dada ao Senhor Jesus Cristo, e agora ele transmitiu aos seus discípulos a ordem de batizar. E há uma sequência: a ordem, ela é dada para quem creu. E aí a sequência é ensinando todas as coisas. Eu gostaria agora de entrar num aspecto de um exemplo muito característico, quando ser batizado. Nós vimos que em Romanos 6, o batismo é comparado a um enterro. Quando você enterra uma pessoa, quando ele morreu, se a pessoa está lá, morre, não morre, e você enterrar ele, você está matando ela. Mas também, se a pessoa já morreu e não é sepultado, vai dar mau cheiro. Então, quando é que uma pessoa precisa ser sepultada? Segundo Romanos 6, quando ela é batizada. Você morreu para o mundo, quer viver para Cristo, você precisa ser batizado. O momento do batismo. Agora eu vou dar um exemplo prático. Está em Atos, capítulo 8. Nós abordamos, sábado passado, o texto de Romanos, onde compara o batismo ao sepultamento. Aqui agora eu quero dar um exemplo, em Atos 8. Vamos ler a história do eunuco. Eu vou resumir o início. O eunuco era comum nas cortes dos reis. Os reis tinham muitas mulheres, então eles, para trabalhar na corte, os homens eram castrados. Então esse eunuco era nascido homem, mas havia sido castrado. E ele era um alto oficial da corte e estava voltando de Jerusalém. O que ele foi fazer lá? Ele foi adorar a Deus. Conta-se a história que quando a rainha de Candace voltou da visita que ela fez a Salomão, ela voltou grávida. E
até o final, meados do século passado, a realeza etíope, um dos títulos deles era Leão da tribo de Judá. Ou seja, desde muitos anos, a Etiópia tinha tanto judeus como posteriormente cristãos. Irmãos, esse eunuco estava voltando na sua carruagem quando o Senhor mandou Filipe pregar o evangelho para ele. E Filipe, correndo atrás da carruagem, viu que ele estava lendo o profeta Isaías. E Filipe, com toda a intrepidez, perguntou para ele: entende o que vens lendo? E ele falou: não, sobe para aqui, me ajuda. E começando por aquela passagem, Felipe pregou o evangelho para o eunuco. Chegou um ponto, aí nós vamos ler, em Atos 8:36. Seguindo eles caminho fora, chegando a um certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Felipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. 38. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Aqui um exemplo. Ele creu e no mesmo dia que creu, foi batizado. Irmãos, com o apóstolo Paulo foi um pouco diferente. Ele creu e 3 dias depois chegou o irmãozinho simples e falou para ele: por que te demoras? Quanto tempo estava demorando? 3 dias. E aí, Ananias batizou o apóstolo Paulo. Olha só, sabe quantas vezes esse Ananias aparece na Bíblia? É só nesse episódio. Era um irmãozinho simples. No entanto, ele introduziu o maior de todos os apóstolos. Não estou falando que ele era melhor do que Pedro ou João, o maior em termos de legado que ele trouxe. 13 ou 14 livros do Novo Testamento foram escritos por Paulo. No entanto, quem batizou ele? Um simples Ananias. Isso é para mostrar, irmãos, que, como eu falei, não importa
quem te batizou você? Se foi o padre, se foi o pastor, se foi o irmãozinho ou uma irmã. Quando começou a igreja em Carlos Chagas, a primeira irmã que foi batizada foi a irmã Leonídia, ou a avó Lió, como a gente chamava. A mãe de Natã e Israel. E sabe quem a batizou? Dona Dora. A irmã Dora a batizou. Eu não estava, eu estava viajando, e elas ganharam encargo. E ela batizou tanto a irmã Leonídia, como... foi a irmã Leonídia, isso mesmo. Depois eu vim a batizar o irmão Lindolfo, o irmão Didô. Senhor Jesus. Ou seja, não importa quem, importa você havia crido? Não, eu tinha 1 aninho de idade, então foi um banho sem sabão. Você precisa crer e ser batizado. Mas não tinha nenhum conhecimento da Bíblia, eu tinha pouco conhecimento. Não é questão. Se é batizar e depois ensinar, você precisa crer. E por que precisa de água? Não importa se é muita ou pouca água, precisa de água porque é um sinal. Assim como toda semana, todo domingo, nós temos a prática de tomar do pão e beber do cálice. Ali tem um sinal, um pão sem fermento e o produto da vide. Foi uma ordem, não é uma opção, é uma ordem. Senhor Jesus. Então, nós estamos vendo aqui um exemplo do que nós abordamos na mensagem anterior, que é quando ser batizado. O eunuco foi imediato, não foi no dia seguinte, não foram 2 dias. O eunuco, ele recebeu o Senhor Jesus e imediatamente foi batizado. Apóstolo Paulo, 3 dias, mas o Espírito falou até através de Ananias: por que te demoras? E Paulo explica muito bem: para sepultar tem que morrer. É errado sepultar uma pessoa viva. Não, eu ainda quero desfrutar do mundo. Então você não morreu para o mundo. Espera. Se você tem dúvida, não seja batizado. Mas fala: eu morri para o mundo, quero viver para Cristo. Então é fundamental que você peça o batismo. Outro aspecto que eu quero mostrar para os irmãos: o batismo é comparado à travessia, por exemplo, dos judeus lá no Mar Vermelho. O Senhor abriu as águas do Mar Vermelho e o povo de Israel saiu do Egito e entrou no deserto.
Irmãos, o que isso significa? Essa natureza aqui vai continuar. Se eu estou desse lado do mucuri e passar para o outro lado, vai ser o mesmo Flávio, a mesma pessoa que está aqui, vai estar lá. Se eu tenho alguma deficiência, se eu tenho alguma dificuldade, eu vou continuar a ter. Não é que quando eu passar por as águas do batismo, vai acontecer uma mudança de imediato. O que nos transforma é a palavra do Senhor. Como nós tomamos ela para dentro de nós como o nosso alimento, por isso nós temos que partir o pão, sempre representa, eu preciso comer de Cristo. O batismo é uma vez só, mas partir o pão é sempre. Ou seja, nós precisamos comer para crescer. Miguel, você conhece aquela musiquinha? Comer, comer, para poder crescer. Eu acho que era mais da velha guarda, né? As mães da gente cantava isso quando a gente enrolava para comer. Irmãos, mas isso tem um significado muito grande. O Egito representa o mundo. A minha pessoa estava no mundo, mas agora eu entro para dentro da vida da igreja. Agora eu faço parte da igreja. Bem, eu quero abordar agora um aspecto, e a meu ver, é dos mais importantes. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 3. Logo no início do Novo Testamento, Mateus 3. Nós vamos ler do 13 ao 15. Mateus 3, 13 ao 15. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Quem é esse ele? É João Batista, que era um sacerdote diferente. Ele trocou a estola sacerdotal por vestes de camelo. Ele deixou o templo para ir para o deserto. E deixou de comer as ofertas do templo
para comer gafanhotos e mel silvestre. Ou seja, ele começou a romper com a religião. Mas Jesus, ele estava vindo para cumprir toda a lei. E ele precisava ser ungido para começar o seu ministério. Só que ele chega para o João Batista e falou: eu vim para ser batizado. João falou: não, não. Eu é que preciso ser batizado por ti. Qual foi o argumento que o Senhor Jesus usou? Importa cumprir toda a justiça. João o admitiu e o batizou. Irmãos, nós temos que estar claro do que é crermos no Senhor e o que é entrar no reino. Vamos avançar um pouco do Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 12. João 1,12 fala assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Lohane, você creu no Senhor Jesus? Amém. Você agora é uma filha de Deus. Imagina só que você tenha 10 filhos e um dos seus filhos não te obedece, só te dá trabalho. Você que é pai, você que é mãe, vai deixar de amar esse filho? Não. Mas eu vou mudar um pouco. Um filho nasceu com um grave retardamento mental. Embora tenha 30 anos, tem a mentalidade de uma criança de 3. É o que popularmente a gente chama de retardado. Ou seja, ele não pode... eu esqueci o termo que fala... diante da lei, ele tem um impedimento, né? Ele vai herdar com os outros, por ser filho. Mas ele sempre vai precisar de um tutor. Ou seja, ele não vai tomar posse. Alguém vai ter que administrar os bens dele. Não toma posse. Pode ter 50 anos. Mas se ele não tem a maioridade, ele não vai herdar a herança. Então,
Uma coisa é crer no Senhor. Nós somos feitos filhos de Deus. Outra coisa é nós herdarmos o reino. E o que nós precisamos fazer para herdar o reino? Cumprir toda a justiça. Entendem agora a resposta do Senhor Jesus? Importa cumprir toda a justiça? Então, se você não quer cumprir a justiça de Deus, não peça o batismo. Ah, mas você não sabe o que eu já fiz, eu pequei muito. Sim, você pode ter pecado muito, mas todo o pecado que nós cometemos e depois genuinamente nos arrependemos, pedimos perdão ao Senhor, o sangue do Senhor nos purifica de toda injustiça. Deus não tira a consequência do pecado. Por que Ele não tira a consequência do pecado? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E logo, se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, assim como Deus, nós somos responsáveis. Obrigado. Nós somos responsáveis por todos os nossos atos. Então, o batismo, ele é essencial para que possamos herdar o reino de Deus. Um exemplo claro é o ladrão da cruz. Ele creu no Senhor ali na cruz. E ele era um bandido. E ali ele falou para o Senhor: Senhor, lembra de ti quando entrares no teu reino. E o que o Senhor respondeu? Hoje mesmo estarás comigo no meu reino? Não. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que é o paraíso? É o seio de Abraão. É o lugar para todos aqueles que creem, aguardam a ressurreição. Ele creu ali na última hora. Mas ele não teve tempo de crescer. E espiritualmente, era um neném espiritual. Ninguém vai entregar uma herança para uma criança. Por quê? Ele não vai saber administrar. Não tem crescimento, não tem maturidade. Por isso que nós precisamos entender que crer é uma coisa. E é necessário nós crermos para sermos batizados. Arrepender dos nossos pecados. Confessar a Deus. E aí, nós somos
sepultados para o mundo. Quando nós cremos, nós somos feitos filhos de Deus. Mas para herdar o reino, nós precisamos cumprir toda a justiça. Nós precisamos crescer em vida. Ficou claro, irmãos? Alguma pergunta específica? Aí nós vamos poder esclarecer melhor. Às vezes a sua pergunta é a pergunta de outro. Podem fazer. Então, se não há perguntas, vamos orar. Gostaria de estar lembrando os irmãos que a nossa próxima reunião será para pregação do Evangelho, sábado, né? Aqui nós vamos reunir. Que horário, irmão? É sábado, hein? Eu acho que é 10. Né? Tá, nós vamos ter uma reunião, nós vamos sair às 10. Né? Então, 9h30, né? Aqui no local, para a gente poder desfrutar um pouco da palavra, e aí a gente vai sair às 10 horas. Eu creio que o fogo é para nos provar, né? Olha só, todos os casados, costume no nosso meio usar um anel. E geralmente esse anel é de ouro. O ouro, ele é um metal que quando se acha na natureza está com muitas impurezas. Para você conseguir apurar o ouro, fazer um ouro de 24 quilates, ele precisa passar pelo fogo para ser purificado. Então, assim também, nós vamos crer no Senhor, mas não pensa que vai ser tudo mil maravilhas. Tem pregadores que falam, creio no Senhor Jesus e todos os seus problemas serão resolvidos. Não! Essa é uma propaganda enganosa. O apóstolo Paulo fala que todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Por exemplo, na minha experiência, no meu tempo de universidade, eu já era cristão, mas eu não saía para as noitadas com a minha turma de colegas. Quantas vezes eu já ouvi falar, você é boiola, você é maricas, você não sai com as mulheres. Falei, não, eu fiz um voto de castidade, eu quero me guardar puro para minha esposa. Não foi perseguição de alguém bater, mas no seu psicológico, se você não tiver clareza, visão, né? Aí
você é levado pela correnteza. Infelizmente, muitos desses meus colegas de faculdade já estão no segundo, terceiro casamento. Por quê? Porque eles não creram, eles estavam numa outra realidade, seguindo o caminho do mundo. Então, nós temos que ter uma consciência: morremos para o mundo, agora vamos viver para Cristo. Voltando, mais alguma pergunta, irmãos? A irmã está perguntando. Sim, aspersão. A irmã aspersão. A palavra batismo não foi traduzida, significa mergulho. Então, quando a gente batiza, nós batizamos por imersão, ou seja, nós, no nosso caso, nós temos uma piscina batismal, e aí nessa pequena piscina nós imergimos a pessoa. A irmã perguntou se seria válido o batismo de aspersão. Sim, porque o importa não é a quantidade de água, importa é a realidade, se você havia crido. Amém? Preferencialmente é por imersão, mas a gente pode aceitar também por aspersão ou por afusão. Sabe como que é a afusão? É quando a pessoa vai na água, por exemplo, o riacho, mas é tão raso o riacho que não dá para mergulhar a pessoa. Então ele pega a água e joga na cabeça da pessoa. Tem que haver água, ou muita ou pouca, de preferência muita, para submergir a pessoa. Mas o mais importante é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Só dar um outro exemplo. Na China, eu li que os irmãos, por grande perseguição do Partido Comunista Chinês, eles ficam observando quem compra vinho, porque muito provavelmente, né, o suco de uva, a pessoa vai comprar para partir o pão em casa. Eles ficam de olho. Aí, os irmãos, eles compram uva passa, deixa de molho do sábado para o domingo, depois dá uma pilada naquela uva e toma como se fosse o vinho. Irmãos, repito, temos que ter fé, né? Agora, nós tem que tomar um copão ou um gole, não importa. Se você vai pegar um pedacinho de pão ou vai pegar um pedação, importa é você saber que aquilo representa o corpo de Cristo e ali no cálice
representa o sangue do Senhor que foi derramado por mim e pelos irmãos. Amém? Mais alguma pergunta? Eu havia falado que teríamos a saída da rua para pregar o Evangelho no sábado. Nós vamos sair às 10, mas convém chegar aqui antes para exercitar. Se você quiser chegar até 9, pode chegar para a gente já começar a esquentar os motores. Mas nós precisamos estar atentos na reunião desse sábado, às 19 horas. Vamos procurar ser pontuais. Nós vamos ter a honra de receber o irmão Marcos Frigulha e o irmão Joselito, que são irmãos responsáveis na coordenação da obra na nossa microrregião. E depois, no domingo, também vamos ter o Partir do Pão, às 9 da manhã, e depois da reunião, nós vamos ter os batismos. Amém? E para comemorar essa festa, nós vamos almoçar juntos após o batismo. Amém? Então vamos terminar com uma oração. Senhor Jesus, Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou o exemplo para nós. O Senhor mostrou que o batismo não era uma opção, mas algo necessário para quem quer cumprir toda a justiça de Deus. Senhor, que nós possamos tomar esse exemplo como a nossa realidade. Senhor, se alguém ainda tem dúvidas, o Senhor possa, no seu espírito, estar confirmando essa necessidade para entrarmos no teu reino. Senhor, nós não queremos ser apenas um filhinho seu, imaturo. Nós queremos ser um filho que possa adquirir a maioridade para podermos entrar no teu reino. Senhor, nos abençoa nos nossos trabalhos. Abençoe, Senhor, a vinda dos nossos irmãos nessa viagem, o Marcos Frigulho e Joselito, e que nós possamos também ter encargo para sair, para pregar o Evangelho, perguntando para as pessoas: posso orar por você? Ó Senhor Jesus, que possamos estar sempre invocando o teu santo nome. Aleluia.